Professor, obrigada por estar conosco. Bom, professor, como nós estamos vendo aí grandes surpresas, né, a serem confirmadas pelos resultados oficiais, mas pesquisa, boca de urna aí, deixou muita gente sem fôlego, porque quebrando expectativas. Eu quero ouvi-lo inicialmente sobre essa campanha. Foi uma campanha muito tensa, foi uma campanha agressiva, excessos verbais, as fake news, como nós vimos agora, né? Um elemento novo que nem tribunal está sabendo como lidar com isso. E fora o atentado, né, ao candidato Bolsonaro. O Brasil já foi melhor do que isso, professor, em termos eleitorais. O que nós estamos vendo agora é um pouco diferente do ponto de vista da forma, mas em termos de conteúdo não é muito diferente de campanhas anteriores. Bom, eu diria que é uma campanha bem diferente. É uma campanha, as regras são diferentes, uma campanha mais curta do que as eleições passadas, com menos dinheiro que as eleições passadas. A internet com um papel cada vez, não é ainda hegemônico, mas um papel cada vez mais influente. Mas né? o ânimo, esse ânimo que eu descrevi. Veja, de fato teve esse episódio do atentado, mas assim, hoje aparentemente a votação correu tranquilamente no Brasil inteiro. Eu não ouvi nenhum relato assim de confusões, a taxa de urnas substituídas está dentro da média, né? Eu ainda prefiro acreditar que os brasileiros continuam sendo os mesmos. Talvez tenha sido uma eleição um pouquinho mais temperada do que as eleições passadas, né? Mudanças na correlação de forças entre os partidos. Mas o brasileiro é sempre brasileiro, né? Não... Bom, professor, prosseguindo aqui, o senhor fez uma análise otimista até em relação a essa campanha eleitoral que resultou numa polarização e que trouxe, sim, muita ansiedade em relação ao resultado final. Mas essa polarização, no seu entender, é uma circunstância transitória, de período eleitoral? Ou do ponto de vista político no Brasil, nós entramos numa nova era e veio para ficar? Essa eleição é o que na ciência política a gente chama de uma eleição crítica, né? Uma eleição que está produzindo um realinhamento eleitoral, né, entre as principais forças partidárias, as correntes de opinião. Nós nos acostumamos, né, na eleição para presidente a uma polarização entre dois partidos, né? O PSDB e o PT, que agora certamente não vai se repetir, né? Então, só por essa razão, essa não será uma eleição como as outras, né? Está havendo ali uma transição do eleitorado, né? Mudanças de preferências. E agora, a gente não sabe ainda se veio para ficar, mas de qualquer maneira a gente já pode dizer que essa eleição é uma eleição sui generis, né? Sem precedentes, pelo menos de 94 para cá. Um marco. Sem dúvida. Será sem um dúvida, marco, sem um dúvida. marco. Bom, havia nas pesquisas que mostravam os anseios da população, estava expresso também entre os principais anseios, o anseio por mudança, o anseio pelo novo. Foi muito curioso que os candidatos que ficaram ali polarizados não tinham nada de novo. Mesmo na atuação política e no partido, por exemplo, que Haddad representa, um partido de mais de 30 anos. E Bolsonaro, um parlamentar há 27 anos. Então, aí não tem nada de novo naquilo que nós vimos na polarização. Entretanto, a polarização revela o anseio por uma mudança. Essa situação, petismo e antipetismo. Sim. Né, que se configurou ali. Eu queria que o senhor... É correto traduzir a polarização nesses termos? Petismo e antipetismo? Ou o mais correto seria dizer esquerda e direita, no seu entender? Eu prefiro a primeira opção. A lógica das eleições presidenciais no Brasil sempre foi petismo e antipetismo. O PSDB, historicamente, encarnava ou personificava o antipetismo, né? E agora perdeu essa condição para o candidato Jair Bolsonaro, né? Então a polarização continua existindo, ela não é nova, mas houve uma mudança ali, digamos, no protagonista, né? De um dos polos dessa polarização, que é o polo antipetista. Isso está muito claro na eleição presidencial e também em vários estados aqui. Os resultados estão começando a sair, né? Já mostrando um pouco que isso também é verdadeiro em vários estados que estão surpreendendo aí com
com as pesquisas de boca de urna, né? E pesquisa de boca de urna em São Paulo, a do Senado. Apareceu ali uma grande surpresa na pesquisa de boca de urna, que foi Eduardo Suplicy, que durante todo o período eleitoral se manteve em primeiro lugar, com uma posição muito confortável e com uma vantagem muito favorável a ele em relação aos demais, e ele ter aparecido na pesquisa de boca de urna em terceiro lugar, o que sugere que por essa pesquisa ele não seria eleito, uma vez que o Major Olímpio e Mara Gabrilli que estão em primeiro lugar. E também o desempenho de Luiz Marinho nessa pesquisa boca de urna, 12% apenas. O que isso configura? É o resultado dessa corrente antipetismo ou é a revelação que a força de transferência de votos de Lula já não é tão forte como já foi um dia? Veja, o estado de São Paulo sempre foi, ou vem sendo há muitos anos, um reduto do polo antipetista da política brasileira, né? É um estado que é governado já há 6 períodos pelo PSDB, é o estado sempre onde os candidatos do PSDB, mesmo sendo derrotados no nível nacional, sempre venciam a eleição em São Paulo. Aécio, Serra, Alckmin, né, sempre tiveram desempenhos em São Paulo muito acima da média, né? O PT já deixou, desde 2014, já deixou de ser, já não era nem mais a segunda força política em São Paulo. Em 2014, o candidato do PT, o Alexandre Padilha, ficou em terceiro lugar na eleição. E agora, provavelmente, o candidato Luiz Marinho vai ficar em quarto, né? Então o PT está até encolhendo ainda mais no estado de São Paulo, né? Isso aparece também no que acontece na eleição para o Senado. O Suplicy, de fato, liderou as pesquisas de intenção de voto ao longo da campanha, mas a trajetória dele era uma trajetória descendente, ao passo que a trajetória da Mara Gabrilli, por exemplo, era de crescimento, né? Surpreende o desempenho do Major Olímpio, né? Surpreende? Ele não está surfando na onda do Bolsonaro? Pois é, então, a eleição para o Senado, como são 2 vagas, tinha uma taxa muito grande de eleitores indecisos, né? E aparentemente o Major Olímpio, talvez surfando essa onda, conseguiu capturar aí esse voto indeciso, né? Isso sugere também que na votação para presidente no estado de São Paulo, ou mesmo no Rio de Janeiro também, onde tem aí um candidato também que veio correndo por fora, né, pode trazer aí notícias interessantes para as perspectivas do candidato Jair Bolsonaro. Professor, por favor, continue conosco, nós voltaremos a conversar daqui a pouquinho e voltando com você, Estela. Bom, prosseguindo com o professor Rogério Schmidt, professor, vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais. A campanha online acabou surpreendendo, teve uma força, uma repercussão acima daquilo que se acreditava que pudesse ter. No seu entender, essas surpresas que nós vimos em pesquisa de boca de urna e mesmo no início da apuração oficial em alguns estados, pode-se atribuir à força da ação das redes sociais? É possível, é uma hipótese, né? Quer dizer, a gente tem surpresa em alguns estados, mas não tem em outros. Por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? São estados que a boca de urna está saindo muito em linha com as pesquisas anteriores, né? Dos grandes estados, a gente teve uma surpresa aí no Rio de Janeiro, estamos tendo também em Minas Gerais, né? Então é uma boa hipótese. A gente sabe que a influência das redes é crescente, né? Agora, a gente sabe que as pessoas se informam cada vez mais através de aplicativos de celular, por exemplo, né? Mas se impressionam muito também, sim, né? Sim. Com argumentos, com expressões, com uma liberdade de expressão, pelo informalismo. Tem toda uma linguagem que pode ser mais próxima da compreensão do que está acontecendo ou do que estão criando, né, para o eleitor. É verdade, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que as pessoas desconfiam bastante das informações que recebem por aplicativos de celular, né? Elas não têm o mesmo grau de credibilidade, né, de idoneidade. Mas impressiona, né, professor? Não, é impressionante. Impressiona, né? Tanto que as pessoas repassam. Eu confesso ao senhor que eu fiquei impressionado com o volume de vídeos e mensagens, né, de campanhas que estava recebendo. E muita coisa repassada por pessoas que ficaram impactadas com aquilo, ou por gostar, ou por ficar chocado. Mas veja, ao mesmo tempo, quer dizer, a quantidade é tão grande que talvez
as mensagens também se anulem umas às outras, né? A mesma pessoa pode receber mensagens, não é, de fake news a favor de um candidato, a favor do outro, a favor de um terceiro, e a gente não sabe ainda, isso daria uma boa pesquisa acadêmica depois da eleição, depois que a poeira baixar, para ver qual que é a resultante, digamos assim, né, o impacto final dessa quantidade enorme, cada vez maior de informações. E o marketing político dos candidatos? Os marqueteiros souberam entender a nova realidade eleitoral? Eu acho que estamos todos, marqueteiros, analistas, né, talvez jornalistas também, aprendendo a conviver nessa nova realidade, né? Eu acho que é um aprendizado que ainda talvez dure mais algumas eleições. Essa eleição também, como eu disse antes, muito menos recursos de campanha, né? Aqueles marqueteiros que ganhavam fortunas, né, para fazer campanha, dessa vez tiveram que se contentar com recursos bem mais escassos, né? E talvez por isso também a ênfase crescente, né, na campanha pela internet, que é mais barata, foi liberada pela legislação eleitoral nesse ano. Então é um mundo novo que a gente ainda está começando a descobrir. E eu agradeço muito, professor, sua presença hoje num dia de expectativa, de surpresas, de ansiedade e de muita responsabilidade, né? Todo mundo se sentindo responsável, porque o resultado de hoje é o resultado do discernimento e decisão do eleitor. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Gabriel.